Boa tarde, pessoal. Bom final de domingo. E hoje eu venho falar com vocês uma coisa que eu já vinha falando durante a semana, que é sobre o material dourado. Quem também viu o vídeo de ontem, né, que eu falei sobre o egoísmo, quem não viu ainda, vai lá ver, curte, compartilha, para ser uma forma da gente ficar livre logo, todo mundo poder sair nos domingos. E hoje eu venho falar para vocês, então, que é uma dúvida que bastante pais, né, a família tá tendo, para ensinar os filhos. Quando fala de material dourado, que é um material que às vezes vem da escola, para estar lidando com a criança, trabalhando com a criança em casa, e os pais têm dificuldade em estar apresentando esse material para a criança. O que é esse material dourado? Muitas vezes vem o quê? Um tubinho ou uma unidade. Eu não vou mostrar porque tem vários tipos, tá? Mas tem uma unidade que é um quadradinho único, tem um tubinho, que são 10, ou até mesmo um cubo, que seriam como se fosse 1000, ou uma placa, que seria 100. Geralmente a gente fala material dourado por quê? Porque é utilizada a cor amarela, mas não tem necessidade de ser usada essa cor. Então vamos facilitar essa linguagem. Quando falamos de material dourado, na verdade, a gente quer apresentar para a criança o que é unidade, o que é dezena, o que é centena e o que é milhar. Unidade. Sempre que a gente for apresentar para a criança o que é unidade, é cada cubinho. Sabe? Uma unidade. Então, um cubinho. Uma dezena. É uma barrinha. Uma única barrinha, que é uma fileirinha. E isso daí sim é dezena. Essa dezena é composta por o quê? Por 10 unidades desses cubinhos. A gente já coloca 10 unidades e forma a barrinha. É uma dezena. A plaquinha é como se nós uníssemos 10 barrinhas. Quando nós unimos 10 barrinhas, nós formamos uma plaquinha, e essa plaquinha se torna 100, que é uma centena. E o cubinho, aquele que a gente vê que às vezes aparece, até muitas vezes a criança segura, ou vem para colar e montar tudo, ali é como se nós estivéssemos montando 100 unidades, 100 quadradinhos. Então, assim, para facilitar quando nós falamos isso, então, basicamente é isso. Um quadradinho, unidade, a barrinha, dezena, a plaquinha, tá? É centena, e quando a gente fala do cubinho inteiro, é o milhar. Mas, sempre vamos começar ensinando para a criança pela unidade. Então, a unidade vai de 1 a 9. Quando juntar 10, já vira uma dezena. Dezena, 10. 2 dezenas, 20. 3 dezenas, 30. E aí vai até 90. Porque se nós unirmos 10 dezenas, que seria 10 barrinhas, nós já viremos centena. Então, uma centena. 200 é quanto? 200 é 2 centenas. E milhar é quando a gente une 10 plaquinhas e vira aquele cubinho. Falando assim, muitas vezes pode ser mais difícil, mas é muito facinho de entender. Procure muitas vezes no YouTube de forma assim, como explicar material dourado. Tem vários vídeos no YouTube que explica também sobre isso. Eu vou dar apenas um exemplo de um número que é unidade, dezena, centena. Então, por exemplo, 4 é unidade. 28, o 8 é unidade, e temos 2 dezenas, 28. 56, 6 unidades, e o 5 é dezena. 135, o 5 é unidade, o 30 são 3 dezenas, e o 1 representa uma centena. E quando nós falamos, então, por exemplo, 3.525, 3.000, olha lá, vamos anotar aí, 3.525. Vamos começar novamente pela unidade, ó. O 5 é unidade, o 20 é dezena, então são 2 dezenas.
3.500. O 500 é 5 centenas. E o 3.000, né, que eu usei, são 3 milhares. Que a gente fala 3 milhares porque a gente põe 3M. Então, assim, é uma coisa importante de explicar pra criança nessa fase de... Assim que ela tá no letramento, mais ou menos, que seria na língua portuguesa. Ela tá entrando na matemática nessa fase aí. De saber o que é a unidade, dezena, centena. São dos grandes passos para depois ela tá conseguindo realizar cálculos de adição, de subtração e em seguida a multiplicação e a divisão. E cada etapa daí eu vou explicando um pouquinho. Mas lembre sempre disso, esse material dourado, que muitas vezes vence no livro deles, tem como fazer em casa, é muito facinho. Faz um quadradinho, é unidade, faz 10 quadradinhos. Faz as barrinhas com 10 quadradinhos, é a dezena. Uma plaquinha, contando 100, daria uma centena. E como se fosse 10 plaquinhas, queria dar um cubo, é 1 milhar. Tá? Então, quando nós falamos de material dourado, que às vezes parece uma coisa de outro mundo, na verdade é fácil entender. É mais difícil explicar se não falar numa linguagem fácil. Então, unidade, dezena e centena. E unidade de milhar, deve vir centena de milhar, dezena de milhar. Então, isso é só para lembrar, né? A maioria do pessoal aí já teve uma boa alfabetização e aprendeu na escola, mas claro, os pais já esqueceram, não usam no dia a dia. Porém, as crianças hoje estão aprendendo na escola e os pais estão com dificuldade às vezes para apresentar isso. Como foi uma dúvida que veio várias vezes já para mim, né? Tanto os pais enviam perguntas para o Whats ou em aula mesmo com os alunos, eu estou vindo para esclarecer um pouquinho sobre isso, tá? Qualquer dúvida, vocês entrem em contato aí e a gente fala um pouquinho mais. Se tiver alguma outra, deixem a sugestão aí que eu explico para vocês se eu puder, tá bom? Se puder eu pesquiso e depois eu explico certinho, tá? Tchau, bom domingo e bom resto de domingo, na verdade, né? E bom início de semana. Dediquem com afetividade a ajudar os seus filhos. Muita oração para que essa pandemia acabe. E vamos não ser egoísta. Vamos pensar no nosso próximo, vamos usar máscara, vamos ficar em casa, tá? Tchau.